Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria José e este é o meu canal Dia a Dia com Propósito. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra com propósito para vocês. No livro de Provérbios 18:21, diz assim: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. E de acordo com essa palavra, eu vim contar uma experiência para vocês. Em 2020, eu senti um nódulo no meu seio. E quando eu senti, era como se fosse um grãozinho de arroz. Os dias foram se passando e eu tive uma semana bem corrida, bem agitada. Sim, até esqueci. Só que aí, de repente, eu senti dolorido e eu senti que já estava como um grão de feijão, já estava maior. E aí eu comecei a me preocupar, né? Nessa hora a gente já pensa milhares de coisas ruins. Então eu já comecei a me preocupar, liguei no médico, marquei uma consulta. Fui na consulta e quando cheguei lá, eu fui direto na recepção, falei para a recepcionista que tinha uma consulta com a doutora e a recepcionista perguntou se eu estava sentindo alguma coisa, se tinha alguma emergência. E aí eu falei para a recepcionista que eu estava sentindo um nódulo e que estava dolorido e que estava incomodando e eu estava preocupada. E ela falou para mim aguardar, pegou meu cartão do convênio, pegou minha ficha, minha pasta e falou para mim aguardar. E eu fiquei aguardando, demorou quase 1 hora. E eu lá aguardando. Depois de quase 1 hora, ela me chamou e falou para mim que a doutora não ia me atender. E eu tava ansiosa, eu tava nervosa, eu tava com medo, eu tava preocupada, aflita naquele dia com a situação. E quando ela falou que a doutora não ia me atender, nossa, eu fiquei brava, eu fiquei chateada, eu senti vontade de chorar. Mas tudo bem, né? Ela falou pra mim, olha, a doutora não vai poder te atender hoje porque ela tá com bastante gestante e ela falou pra você voltar quarta-feira que vem. E eu muito chateada, falei, tudo bem. E fui pro carro. Quando cheguei no carro, eu lembrei que era quarta-feira e tinha tarde da bênção naquele dia. Então eu falei, vou na tarde da bênção. E naquele período, era 2020, e não estava tendo aula presencial. Foi um ano que eu quase não fui na tarde da bênção, porque o Joaquim estuda à tarde e eu acompanhava ele na aula, né? Não deixava ele sozinho, nem com a minha filha, porque ele se dispersava da aula. Então eu estava sempre ali por perto, ficava sempre por perto. Então eu não saía para deixar ele em casa só com a Vitória. Mas nesse dia eu já tinha conversado com a Vitória e ele ficou com a Vitória. Então, mas como eu não tava quase indo na tarde da bênção, naquele dia eu nem me lembrei que tinha tarde da bênção. Mas aí eu fui. Como eu lembrei, quando eu cheguei no carro, eu pensei comigo, e agora? O que eu vou fazer? Eu pensei assim, se eu tinha alguma coisa para resolver no centro, se eu ia voltar direto para casa, o que eu ia fazer? E aí eu lembrei que tinha tarde da bênção naquele dia. Então eu resolvi ir na tarde da bênção. Quando eu cheguei na tarde da bênção, já estava no louvor, e eu fiquei lá louvando, e aconteceu algo assim, eu creio que especial para mim de Deus naquele dia. Porque quem faz a tarde da bênção na minha igreja é o pastor. A pastora, ela vai na tarde da bênção, mas ela não prega, ela não faz. Quem faz é o pastor. É o culto do pastor, é o culto da tarde da bênção. E quando o pastor falta, a pastora também falta. Sempre que ele falta, ela também falta. E quem faz o culto é outra pessoa. Quando eu cheguei, já estava no louvor, eu já fui já arrumei um lugar, sentei, comecei a louvar, nem reparei que o pastor não estava. Só que aí, quando terminou o louvor, a pastora pegou o microfone e subiu no púlpito. E eu já fiquei assim, já fiquei surpresa, né? Porque é difícil, isso nunca acontece. É difícil. E eu fiquei surpresa. Só que aí, quando ela pegou o microfone, ela falou assim: saúde e longevidade é o que o Senhor tem para mim. E aí ela falou, repete, de novo ela falou, de novo. Saúde e longevidade é o que o Senhor tem para mim. E ela foi falando. E falando pra gente repetir. Falando pros irmãos repetirem. Saúde e longevidade é o que o Senhor tem para mim. Saúde e longevidade é o que o Senhor tem para mim. E ela dizia de novo, e a gente repetia. De novo, e a gente repetia. E eu tinha chegado na tarde da bênção super aflita, mas muito mesmo aflita. Chateada, nervosa,
com medo, preocupada. Eu já tava até me vendo careca, gente. Eu já tava até pensando em quimioterapia e ficar careca. Eu já tava assim. Só que aí, à medida que ela chegou, pegou o microfone e só falou isso, e ficou dizendo de novo, repete. E eu fui repetindo, e eu fui repetindo, e eu fui repetindo, assim como ela orientava. E aquilo foi saindo, aquela angústia, aquele peso. Eu me sentia como se eu tivesse, assim, com 50 quilos em cima de mim. Mas à medida que a gente ia repetindo, que ela ia falando, e a gente ia repetindo, saúde e longevidade é o que o Senhor tem para mim. À medida que a gente ia repetindo aquilo, parece que ia saindo. A cada repetição parece que ia saindo 10 quilos de cima de mim. Era a sensação que eu tinha. E aquela palavra foi entrando no meu coração, mas foi entrando. E olha, gente, sem medo de errar, eu acredito que a pastora fez a gente repetir aquilo umas 10 vezes, eu imagino. Eu acredito. E a gente foi repetindo. E aquilo foi entrando em mim. Aquelas palavras foram entrando em mim. E aquela aflição foi saindo. Aquele medo foi entrando. Aquelas palavras foi entrando em mim carregada de confiança, de certeza, sabe? De fé. E aí, quando terminou aquele culto, gente, eu nem me lembro o que a pastora pregou. Eu não lembro a palavra que ela leu, que ela pediu que ela falou pra gente abrir a Bíblia e ler naquele dia. Eu não lembro mais nada. Porque aquela palavra foi tão suficiente para mim naquele dia, naquela tarde, que não precisava de mais nada. Foi o suficiente, foi tudo que eu precisava. E quando terminou aquela tarde da bênção, eu saí dali, parecia que eu estava flutuando, de tão leve que eu estava me sentindo. E eu não sentia mais medo, de jeito nenhum. E eu voltei para casa, e eu voltei dirigindo e falando. Mas falando com um sorriso no rosto, sem temor, sem nada. Falando com um sorriso no rosto. Saúde e longevidade o Senhor tem para mim. Eu creio. Eu saí de lá declarando dessa forma. E voltei para casa e continuei fazendo as minhas coisas, nas minhas atividades, no meu dia a dia. Continuei declarando isso. E eu sentia. Eu sentia o nódulo, ele tava ali. Tava incomodando, tava doendo. Mas aquilo já não tinha mais... Era como se não tivesse mais peso nenhum. Era como se não significasse mais nada, porque aquelas palavras tinham entrado no meu coração com tanta força que parecia que aquilo lá não significava mais nada. E aí os dias se passaram e chegou o dia da consulta. E detalhe, no dia da consulta, eu não tinha nada mais. Eu fui na médica, cheguei na médica, nós conversamos lá, e ela foi perguntando uma coisa aqui, uma coisa ali, eu respondendo, e a gente conversando. E ela falou, aqui consta que você reclamava de um nódulo no seio. E eu falei para ela, a verdade, doutora, mas sumiu. Ela ficou assim, ela ficou surpresa, ela falou assim, sumiu? Como? Ela falou para mim, ela perguntou, como? Eu sumiu, doutora, sumiu, não tem mais nada. E realmente a gente fez os exames, ela examinou, ela não achou nada e não tinha mais nada mesmo. E ela falou, nossa, graças a Deus. Ela falou, falei, verdade, doutora. Graças a Deus. E é isso, gente, que eu queria compartilhar. O poder da palavra, o poder do que sai da palavra que sai da nossa boca. O quanto que é importante a palavra que sai da nossa boca. Vamos pensar muito bem naquilo que a gente fala. Gente, vamos nos atentar para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque aquilo que a palavra de Deus nos ensina é muito importante. Nós precisamos estar atentos e declarar a palavra de Deus em nossas vidas também. Gente, eu estava sentindo um monte de coisa, um monte de sentimentos, preocupações, né? Sentimentos preocupantes eu sentia. Mas eu não abri a minha boca para falar. Eu falei para o meu marido e para minha filha no dia porque eu tinha marcado a consulta. Eu marquei uma consulta tal dia, porque eu tô sentindo assim, e eu vou no médico. Falei para o meu marido dessa forma. E falei para minha menina também, porque ela ia ficar com o Joaquim. Então, mas eu falei assim, sabe quando a gente fala algo para alguém e já envolve outro assunto imediatamente para que a pessoa não absorva aquilo que você falou? Eu falei para eles, quando eu falei para eles, eu falei nesse sentido assim, eu falei com essa intenção.
Então falei e contei para eles que eu tinha agendado uma consulta, que eu ia no médico, por isso, mas eu não, mas assim, imediatamente eu coloquei outro assunto na conversa para não causar preocupações. E nada do que eu estava sentindo, eu verbalizei, nada do que eu estava sentindo eu verbalizei. Mas quando eu ouvi aquela palavra que veio de encontro com a minha situação, com a minha necessidade, com aquilo que eu estava sentindo naquele momento, ali, aquilo eu... E a partir do momento que eu comecei a verbalizar, todos aqueles sentimentos negativos, ruins que eu estava sentindo, saíram de mim, saíram. E foram substituídos por confiança, por fé, por certeza de que saúde e longevidade é o que o Senhor tem para mim. Isso é maravilhoso, isso é lindo, não é? Com essa experiência, eu gostaria que você pensasse a respeito das suas palavras. Pense a respeito daquilo que você verbaliza, que você põe para fora. Porque a gente pensa coisas negativas e erradas e que não deve pensar. A gente pensa, mas a gente não precisa verbalizar. A gente precisa tentar substituir aqueles pensamentos negativos, ruins, aqueles sentimentos negativos e ruins por sentimentos e pensamentos positivos e bons. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra, eu espero que vocês tenham sido tocados, tenham aprendido e que você haja de acordo com isso que nós aprendemos. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comente, compartilhe, mande mesmo para alguém que você acredita precisar ouvir essa palavra. E Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!